Bom dia, hoje segunda-feira, 28 de setembro. Eu voltei das férias aí, atualizei até muita gente aí, mandei uma atualização no Facebook para falar um pouquinho do que aconteceu na minha ausência. O dólar saiu de 3,86 para R$ 4. As previsões do PIB pioraram bastante, né? Já tinha um clima recessivo na casa de 2,5. Hoje o Focus, o Gustavo vai comentar daqui a pouco, o Focus soltou uma piora ainda maior aí em relação ao PIB desse ano para o ano que vem, piorando também as expectativas de inflação. A parte política também piorou bastante, né? O Ranolf era do PSOL, saiu, deve estar indo para a rede. O Alexandre Molon, deputado do Rio de Janeiro, era do PT, depois de 18 anos de filiação, saiu, deve ir para a rede também. E a Marta Suplicy, naquele momento que eu saí de férias, não tinha partido e agora se filiou ao PMDB. A governabilidade da presidente Dilma piorou aí, não teve reforma ministerial, já tão prometida a reforma ministerial, de lá para cá. Também a parte do Levi piorou, pressão, o próprio executivo do PT pressionando. Então, assim, piorou a governabilidade, economia em frangalhos, mas ainda não chegamos ao fundo do poço. Tem bastante coisa para falar aí, até a preocupação aí nesse final de semana da presidente Dilma com o dólar. Ela falando aí com o dólar. Qual vai ser a saída do Banco Central? Diria que tem duas saídas em relação ao dólar. Ou ele utiliza as reservas, né, esse é o primeiro ponto, mas utilizar reservas ele pode sofrer um ataque especulativo lá fora de alguns fundos que aproveitam esse momento mais fraco de alguns países para pressionar, e aí vai ser uma briga ali grande e ruim para o Banco Central, ou ele leva juros. Só que se ele levar juros, você tem um problema que é a dívida pública subindo. Então qual vai ser a saída do Banco Central? A gente pode até discutir isso na quarta-feira mais no nosso XP Connection, no nosso programa aqui também na Infomoney. Mas para falar toda essa parte macro, como é que estão as bolsas lá fora, petróleo, toda essa parte política aqui, e até a revisão do relatório Focus, eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Um ótimo começo de semana. Começar primeiro pela parte dos destaques do Focus. Pois é, a gente teve, assim como na semana passada, o IPCA e o câmbio avançando principalmente em 2015. Então o IPCA passou de 9,34 para 9,46 em 2015 e chegou em 5,87 em 2016. Então bem ruim, o IPCA saindo bem da meta. A parte do câmbio foi de 3,86 em 2015 para 3,95, mas 2016 permaneceu em 4. Um destaque diferente, a Selic continua em 14,25, segundo o Boletim Focus, para 2015, mas para 2016 ela passou de 12,25 para 12,50. Então é muito daquilo que a gente tem falado, o mercado cada vez mais precificando que o Banco Central talvez não eleve juros, mas também vai ter que manter no nível atual por um período bem prolongado de tempo, assim como todos os membros do Banco Central têm falado nas últimas entrevistas, nos últimos discursos. Outro destaque é, obviamente, o PIB recuando. Agora o mercado já projeta queda de 2,80% nesse ano de 2015 e no ano que vem já chegou em 1%, lembrando que semana passada a gente estava em 0,8%. O último destaque, produção industrial recuando 6,65% segundo o mercado. A gente teve hoje pela manhã a confiança da indústria, semana passada a gente teve a prévia, hoje então se confirmou que a confiança da indústria renovou a mínima histórica, então ela recuou 2,9% nesse mês de setembro comparado com o mês anterior e passou de 68 para 66 pontos, menor nível da série histórica da confiança da indústria. Tanto o índice de expectativas quanto o de situação atual recuaram, o de expectativas teve queda de 4,2 e o atual de 1,9, então parte da indústria nem está confiante com a situação agora, nem vê nenhuma perspectiva de melhora, pelo menos em breve. Como o César comentou, a gente teve a Dilma falando no final de semana, falou que está realmente preocupada com a alta do dólar, principalmente com as dívidas das empresas em dólar, mas afirmou que eles têm reservas suficientes para lidar com a situação e foi bem na linha do que o Tombini comentou na semana passada, quando apresentou o relatório trimestral de inflação, que o Brasil tem reserva suficiente, não tem nenhum problema em se utilizar corretamente, então bastante em linha. O último destaque do Brasil é a parte do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, falando que a CPMF dificilmente será aprovada, e se for aprovada, caso seja aprovada, seria só no meio do ano que vem, que demoraria bastante, que é um trâmite bastante demorado. Indo para a parte internacional, a gente tem 3 pontos que estão impactando bastante os mercados lá fora e derrubando. A primeira, que é a principal, é o lucro industrial da China. Ela recuou 8,8% em agosto na comparação anual. No mês anterior tinha caído 2,9%, então recuou bem mais forte do que o anterior. Lembrando que os dados tinham melhorado um pouco, mas mais um decepcionando.
A outra ponta, a gente tem agora às 10 da manhã, o FMI soltando suas projeções de crescimento global e surgiram boatos que essas revisões vai ter uma revisão bem forte para baixo, a economia global crescendo bem menos, segundo as projeções do FMI, então isso está impactando bastante também os mercados. E por último, a gente teve ontem uma eleição na Catalunha e os separatistas venceram, estima-se que eles ganharam entre 74 e 79 cadeiras, e para ter a maioria você precisa ter 68. Então, segundo os analistas políticos, isso representa um passo decisivo no jogo político para eles declararem independência em relação à Espanha. A gente tem eleições na Espanha agora no final do ano, a turbulência política então pode voltar à Europa, a Europa recua com essa decisão, com essa vitória ontem, porque pode trazer novos impasses e impactar ainda mais a situação frágil da economia europeia, que está se recuperando bem lentamente nesse ano. Eu vou devolver agora para o Celso, um destaque na agenda política, com certeza são os membros do Fed discursando essa semana. Hoje a gente está tendo agora o presidente do Fed de Nova York, o Dudley, comentando, ele está indo bem em linha com a Janet Yellen, a presidente do Fed, que ela comentou que pode ser que suba esse ano, que as condições, se ficarem favoráveis, eles estão vendo que seria esse ano mesmo, e ele está reforçando agora no discurso que a gente estava vendo de highlight, que é para focar nos indicadores, ele falou que é isso que eles vão focar, e que se tudo vier de acordo, ele vê ainda esse ano essa primeira alta de juros. Espero que todos tenham uma ótima semana, e agora eu vou passar para o Celso. Obrigado, Gustavo. Fica aqui a discussão, ainda não chegamos a um fundo do poço, o cenário ainda segue bastante desafiador, por isso que a gente recomenda exposição a alguns ativos, mas seguindo, recomendando proteção no Ibovespa. Ibovespa em dólar 10 mil pontos. Mesmo assim, tem que olhar preço sobre lucro, ainda está num patamar elevado. Hoje a gente vai atualizar vocês, principalmente na nossa reunião, a partir das 11h30 aqui no canal Infomoney. Vamos lá, falando sobre o fluxo na casa na sexta-feira, os locais terminaram o dia net vendidos em 23 milhões de reais, com destaque na compra para Fibra e JBS, muito por conta aí do dólar. Destaques na venda, Bradesco, Cielo, Petro 3, Vale 3 e CCR. Nas duas pontas, Klabin, Suzano, Petro 4, Brasil Foods e Itaú. Já os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 4 milhões de reais. Destaques na compra, CSN, Petro 4, Ambev, Dufry e Itaúsa. Destaques na venda, TOTUS, Sabesp, Bradesco, Banco do Brasil e Porto Seguro. Nas duas pontas, Vale 5, Brasil Foods, Pão de Açúcar, Embraer e Itaú. Vale destaque, né, na parte de fluxo, né, de empresas, CSN aí alongando o prazo de dívida, a empresa está com um problema sério, né, de pagamento de dívida, né, até os bons da empresa acabaram atingindo um prêmio quando você vai analisar o quanto esse bond paga, porque ninguém quer ficar com um bond da CSN com risco de calote, até vários investidores estrangeiros já destacando isso, ela consegue alongar, dar uma sobrevida nesse sentido. A gente segue preocupado com o setor siderúrgico. Nossa principal aposta short é em Usim 5. Obviamente o dólar beneficia as companhias siderúrgicas, mas em compensação muitas estão endividadas e fora isso, o mercado doméstico não consegue absorver esse aumento de preços que a própria Gerdau quis praticar em aços longos. Os Minas CSN, aços planos. Está se falando aí de uma nova emissão, né, de debênture, foi alterado esse montante, né, algumas empresas estão aproveitando o momento, a gente já falou sobre o setor educacional, a gente vem destacando que, óbvio, essa mudança no FIES, esse menor número de alunos, né, menor financiamento, isso tende a prejudicar o setor como um todo. Mas, em compensação, quem mais deve sobreviver nesse cenário? São empresas mais fortes, são empresas maiores. Aí é o caso da própria Croton e da própria Estácio. Porque empresas menores têm uma dificuldade maior a acessar crédito. Então, o número de evasão tende a ser maior nas pequenas faculdades. E deve abrir uma oportunidade até para novas aquisições, uma consolidação maior do setor para Estácio e para Croton. Nossa preferência segue em Croton. E elétricas aí também falando de bandeira tarifária de outubro, né, no vermelho, que a ANEEL informou na semana passada sobre isso. Quer dizer, pesa nas contas, continua pesando nas contas da população, né? Isso impacta também a inflação, que a conta de energia elétrica impacta para tudo. É negativo, a gente segue cético com o setor elétrico, principalmente em distribuição e em geração de energia. Transmissão, a gente segue gostando de Taesa e Transmissão Paulista, mas é muito mais um caso aí de renda fixa. Fora isso, se tivesse que ter distribuição, seria em Equatorial. E PDG falando de um novo grupamento aí de ações na razão de 50-1. A empresa faz o grupamento, volta a cair, faz o grupamento, volta a cair, né? Hoje é difícil shortear os ativos do setor de real estate por conta da baixa liquidez
e aí você pode até ter um squeeze dentro do setor. Mas a gente segue recomendando nenhuma ação no setor de real estate, apesar de gostar de algumas empresas, da sua gestão, de posicionamento, mas a gente prefere ficar de fora pelo cenário altamente desafiador que se encontra o setor, com alta de juros, índice de confiança da população e do empresariado em baixo, empresas lançando menos, vendendo menos e aumentando seu estoque devido ao aumento do número de distratos. Então a gente segue fora do setor. Vale destaque também da nossa mesa de aluguel. Na sexta-feira, destaque para Oi BR4, tanto a 4 quanto a 3, Localiza, Sabesp, Lojas Americanas e Tecnisa. Localiza e Sabesp foram bastante demandadas, taxas vêm subindo rapidamente, e o IBR4 e o IBR3, uma grande demanda, mas está difícil achar ações aí para a grande demanda que tem tido no mercado. Destaque da posição short sobre o free float, Tecnisa, como eu falei, setor de real estate, 18%. Uzi Minas, que ficava no primeiro posto, caiu no ranking para segundo, com 16,85%. BRPR, 16%. CSN, 11,33%. Equatorial, 11,11%. E Ering, 10,05%. Então, assim, cenário, como eu falei no início, ainda segue desafiador, a bolsa ainda não está barata para a gente falar se vale a pena ou não comprar, né, o índice Bovespa. A gente não gosta de comprar o índice Bovespa, mas alguns ativos se encontram extremamente baratos, como é o caso de Itaúsa, por exemplo. Itaú, extremamente barato, né, para quem tem um receio de entrar, de comprar esse ativo no direcional, você pode montar via uma operação estruturada, via uma fence ou outras operações, para que você aproveita, né, uma alta até um determinado ponto e também se protege de uma possível queda. Essa é uma maneira interessante também de entrar a custo zero. Fora isso, a gente ainda gosta de alguns ativos atrelados a dólar, como a Embraer, a própria Suzano e a Fibra também, que vem apresentando um desempenho positivo muito por conta dessa alta do dólar. Acho que dentro da sua carteira, do seu portfólio, os investidores devem ter uma exposição a dólar também, né? Pode ser agora um pouco menor por conta dessa forte alta, o dólar chegou a 4, sim, mas a gente ainda segue acreditando em alguns ativos, principalmente em Suzano, dado principalmente por seu aumento, né, o que a gente chama de ramp-up, né, sua produção no Maranhão crescente. Isso é interessante também para em relação a Suzano. Fora isso, o setor financeiro no Brasil segue bastante descontado, tem alguns ativos interessantes, como eu falei, de Itaúsa, mas não recomendamos ainda a compra do índice Bovespa. A gente prefere alguns ativos e ficamos fora também da parte de commodities. Commodities a gente só recomenda papel e celulose. Eu vou perguntar aqui para a produção se está tudo pronto para a gente aqui passar para o pessoal, para a Infomani e para o Thiago Salomão, se eu já posso aqui chamá-lo, né, depois disso tudo. Ainda não. Eu vou pedir para rodar a vinheta e a gente volta a partir das 11h30 com os Preconex falando nossas carteiras semanais, tanto a Top Pick quanto a carteira Short semanal. Assistam a partir das 11h30. Um grande abraço, uma excelente semana, excelente segunda-feira a todos e até lá.